Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso e-book sobre inteligência artificial. No vídeo de hoje a gente vai estar falando do uso da inteligência artificial no empreendedorismo. Para isso, muito prazer, eu sou o Mariano, sou acadêmico de engenharia de software, sou um empreendedor iniciando na área e também trabalho com a inteligência artificial há aproximadamente 4 anos. Para debater esse exemplo, hoje eu estou aqui acompanhado da Luma Carleto, ela que é coordenadora do Start FAG, aqui do Centro FAG. Luma, vamos começar falando desse tema aqui, tem muita coisa legal para a gente debater hoje. Inicialmente eu queria trabalhar um pouco com você a ideia de como era o empreendedorismo mais antigamente, assim, a gente não está falando de tanto tempo atrás também, né? Mas como era um empreendedorismo um pouco mais tradicional e como a IA chegou impactando nesse modelo. É, quando a gente para pensar nas formas de empreendedorismo que nós temos, é legal a gente realmente fazer essa estruturação voltada ao empreendedorismo tradicional, o empreendedorismo baseado em tecnologia, que vem aí os modelos das startups, né? Que tem como base essencial a tecnologia aplicada, a escalabilidade e tudo mais. E também aquelas empresas a nível indústrias, né? Então, quando a gente pensa no empreendedorismo antes da inteligência artificial, a gente vê um empreendedorismo um pouco mais robusto, um pouco mais fechado. Então, a gente olha para aquele mercadinho do bairro, né, aquela padaria. Não é ainda o empreendedorismo que tem processos otimizados com ferramentas de análise de dados, ou até mesmo estruturações com formas mais práticas, mais tecnológicas, né? Um exemplo que eu Uhum. poderia dar é, antigamente, para você, por exemplo, pedir um lanche, talvez você ligaria, né, numa pizzaria para pedir ali a sua pizza ou seu hambúrguer. Hoje, com a nossa tecnologia, você entra no seu telefone, você baixa um aplicativo, um e-commerce, e você solicita ali via delivery de forma mais rápida, sem ter contato com ninguém da Uhum. pizzaria, né? Então, você conseguir... esses processos de inteligência artificial, de otimização, de passo a passo dentro do negócio que foi sendo reestruturado, né? Uhum. Exatamente, esse é um ponto bem importante que a Luma trabalha aqui, que a gente pensa, às vezes, em inteligência artificial, a gente só pensa naquela ideia do robô, perguntei e respondi. Mas, na verdade, não, ela surge já de muito tempo e ela Ela realmente, surge. a inteligência artificial, ela funciona mais como uma facilitadora de processos. Então, desde o momento que a gente teve ali o iFood, que revolucionou a forma de você pedir um lanche, a gente já está tendo ali indícios do início desse desenvolvimento, dessa automação e dessa facilidade de um processo, né? E isso também é muito interessante, principalmente agora voltando para o empreendedor novamente, você iniciar uma empresa. Porque com essas tecnologias mais facilitadas, mais acessíveis, você tem uma entrada no mercado mais possibilitada, são mais portas abertas nesse mercado, né, Luma? Você que trabalha e vê todo dia inovação e startup, sabe bem de como é que funciona. É, e a gente costuma dizer que dificilmente você vai encontrar uma startup sem ter uma inteligência artificial ou uma tecnologia de fato aplicada. Uhum. Quando a gente olha para esses novos modelos de negócio, não que o empreendedorismo tradicional não vá mais existir, pelo contrário, ele vai Uhum. continuar ainda no seu segmento por conta da necessidade. Mas quando você olha para esse empreendedorismo num sentido, novos modelos de negócio, novos formatos de empresa, novas estruturações de produtos, você vai sim precisar se aproximar de alguma vertente da inteligência artificial, né? Acho muito difícil isso acontecer. Posso usar você como Uhum. exemplo. Por exemplo, Sim. para você, enquanto criador e fundador de um projeto de startup, né? Tentando levar o seu produto ao mercado, tentando construir para uma persona específica, entrando no mercado específico. O quão de inteligência artificial você está utilizando na sua ferramenta? Uhum. Perfeito. Isso é um ponto porque às vezes a gente acha que a inteligência artificial está somente no meu produto final, então no meu caso somente no meu app. Mas Não. muito pelo contrário, eu utilizei a inteligência artificial para minha pesquisa, para minha validação, as minhas primeiras etapas, meus primeiros passos para descobrir a melhor ferramenta que eu utilizaria para desenvolver, para eu descobrir qual que era o meu público exato ali, qual que era o nicho que eu ia funcionar. Já teve um processo de pesquisa que a gente pôde utilizar a inteligência artificial, coleta de dados, sintetização, para a gente ver qual que era o nosso público, faixa etária, distribuição, enfim, bem como o mercado, como ele estava atualmente, concorrentes.
Então, a IA vai mais do que uma ferramenta para eu criar o meu aplicativo. Dá para utilizar também, mas ela também está lá nas raízes da criação, lá na prototipação, lá na ideia inicial, a gente já tem esses indícios que a gente está utilizando. E como a gente mencionou aqui no início, a IA é a facilitadora do processo. Então, por mais que ela esteve presente no início do meu desenvolvimento, não foi a IA que desenvolveu o meu produto. A gente tem o pessoal trabalhando, a gente tem a humanização, e esse é um ponto que muitas vezes o pessoal pensa, é tudo a IA, é tudo a IA, mas na verdade não é somente a IA, tem Não, ali o tem. humano. É. E ainda, ó, eu posso aqui linkar outro ponto. Nós estivemos participando agora em agosto no Startup Summit lá em Florianópolis. E o fundador da Siri esteve lá, né? E ele disse que inicialmente a ideia da Siri como ferramenta para orientação e organização dentro do iPhone, inicialmente era pensando como se fosse o chat GPT hoje. E a Siri está passando por uma reestruturação e provavelmente vai ser lançada como uma nova ferramenta, não sei, talvez mais abrangente ou não do que o chat, não sei, não tenho conhecimento técnico para dizer isso. Mas pensando em como esses projetos eles vão sendo alterados, é muito difícil você olhar para a inteligência artificial suprindo ou afastando todas as pessoas. Muito pelo Exato. contrário, eu vejo que ela vem desse viés de aproximação como facilitadora. É uma boa Exato. parceira, seja para o empreendedor, seja para o acadêmico que está começando a estruturar o seu processo de ideação, de validação, de prototipação, né? Inicialmente, a gente pode ver, talvez, ali a IA como uma barreira para aquele empreendedor tradicional que não quer mexer com essa ferramenta porque ainda não tem afinidade. Já, por outro lado, a gente vê outros empreendedores que utilizam, talvez, a IA para facilitar a questão de contato com o cliente, otimizar processos de compra e venda. Isso é muito relativo também da identificação que a pessoa tem, né? Exato. Isso entra naquele tema até que nos bastidores a gente estava comentando antes, Luma, dos desafios, né? Os internos e os externos da empresa, quando ela visa adicionar uma IA, no caso de uma empresa já em andamento, ou quando ela vai iniciar, né? Então, o ponto de quais são os desafios de quando eu vou introduzir uma inteligência artificial, né? E um ponto que a gente sempre depara quando a gente vê até conversando com outros projetos é aquela resistência a IA fazer todo o processo, sabe? Você ficar relutante com, primeiramente, a pessoa que não tem o conhecimento. Será que essa ferramenta realmente é isso? Ela realmente está apontando o passo certo? E depois o outro lado que fala, eu não posso ficar sujeito a isso, que depois eu vou ficar submetido eternamente a uma inteligência artificial e eu não vou conseguir seguir sem ela. E ainda tem um contraponto, né? Quando você vai para essa resistência externa, você tem que olhar se você tem infraestrutura para essa inteligência artificial, você tem amparato técnico para você conseguir seguir com isso, né? Como que está sendo, qual é o seu domínio com essa ferramenta, né? O quanto o desenvolvedor, o empresário, o quanto o sujeito sabe de inteligência artificial, o quanto ele está preparado para realmente utilizar como um meio de facilitador no seu processo de negócio e de empreendimento, né? Perfeito. Isso é interessante porque a gente tem diversas ferramentas, diversos... hoje a gente tem o mais tradicional, o ChatGPT, né, que é o mais comum, mas até título aqui de dado, o ChatGPT, ele foi oficialmente divulgado e criado em novembro de 2022. Então, a gente está falando de uma tecnologia, Luma, que tem 3 anos. É recente. 3 anos. É extremamente recente, principalmente quando você coloca ali de empreendedorismo, que você tem empresas há anos no mercado, no sistema. Então, são ferramentas, eu comento mais do chat porque ele foi o que deu o boom, assim, o mais tradicional pela facilidade e a praticidade na parte das pesquisas e tudo mais, né? Mas é algo extremamente recente. Mas é recente, mas não necessariamente ele é de agora. A inteligência artificial, ela não está... talvez ela se tornou acessível agora, porque é mais prático de você abrir o seu celular e tá ali a inteligência artificial.
Quando você pensa isso lá atrás, vamos pegar ali na década de 90, né? Sim, eu acredito que com certeza a inteligência artificial já existia, mas ela estava por trás de algum algoritmo, ela estava por trás de algum outro processamento de dado. Hoje não. Hoje ela está mais acessível a qualquer pessoa, desde que você tenha ali uma ferramenta para conseguir acessá-la, né? E para o empreendedorismo, para a pessoa empresária, seja ele empreendedor de fato, ou seja ele o empreendedor enquanto... Quando você olha para esse empreendedor, né, que está tentando se aproximar dessa ferramenta, lá nos anos, lá na era industrial, a inteligência artificial ela existia, mas ela estava talvez camuflada em algum outro processo, em alguma análise de dados, em algum outro algoritmo. E hoje não. Hoje ela está acessível, né, para qualquer pessoa nesse meio, nesse mundo dos negócios e dos projetos empreendedores, né? Perfeito. E isso faz até a gente se perguntar, hoje em dia, qual que é o papel dessa IA, né? De fato, qual que é o papel e qual função que ela está desempenhando hoje. Porque a IA, uma coisa que o empreendedor muitas vezes tem, o receio, o empreendedor às vezes não, mas principalmente o funcionário, né? A IA vai me substituir. Eu serei substituído pela IA. Isso é uma preocupação séria, muita gente tem esse receio, mas uma coisa que a gente pode até afirmar aqui, a IA, ela não substitui os processos humanos. Então a gente até citou bem anteriormente exemplos nos bastidores do psicólogo, do profissional que trabalha diretamente no serviço humano, que você tem que ter aquele processo humano. Então a IA, ela é uma facilitadora de processos. Eu peguei um exemplo também de um empreendedor que ele comentava de que há muito tempo atrás você tinha o escrivão, que ele basicamente era o que hoje a gente chama de uma transcrição. Ele estava ali para relatar todos os fatos, exatamente como foi dito, escrevia no papel, perfeito. Hoje em dia você tem ferramentas que facilitam esse processo. O Google Meet mesmo, a plataforma, tem essa ferramenta de transcrição durante a reunião. Então eu estou na reunião, já está sendo transcrito e já existem ferramentas de IA que sintetizam a reunião durante e já me dão insights. Então durante a reunião eu consigo aproveitar já os insights daquela reunião. E se você contasse isso para o escrivão há muito tempo atrás, eu tenho certeza que ele estaria bem preocupado com o emprego dele também. Mas é uma questão de adaptação àquela realidade nova. Além da adaptação também, Mariano, a gente pode olhar para o viés de que ainda é uma ferramenta para ser uma parceira, né, Com certeza. do protagonista que esteja ali fazendo os processos e as atividades frente a qualquer organização. E quando a gente para pensar nela especificamente no empreendedorismo, a gente pode sim integrar ela a vários meios de negócio e a vários setores. Mas tem um ponto aqui que é legal a gente vincular, que é a ética no uso dessa inteligência artificial, né? Hoje a gente entra bastante também nesses contextos da lei de proteção de dados, né? Qual é a segurança que eu tenho usando essa ferramenta? Às vezes ela também pode ser essa barreira cultural, né? Será que é realmente seguro eu usar uma inteligência artificial no meu negócio? O meu negócio que já está há tantos anos, o meu negócio que eu já tenho um patrimônio, o meu negócio que eu já tenho um certo valor agregado, será que eu tenho realmente segurança de usar essa ferramenta? Será que isso vai impactar nos meus números, na minha venda final? Será que isso realmente me ajuda na minha conexão de clientes? Ou até mesmo na reformulação do meu produto, né? A gente costuma dizer, você participa também dos workshops, dos eventos que a gente vai de inovação e de empreendedorismo, que é muito difícil hoje um empreendimento não usar a inteligência artificial. Pode ser no simples processo de pesquisa, como no processo de otimização, até mesmo no processo de análises de dados longos, de formas mais rápidas, mais práticas. Então, assim, é essencial. Eu costumo dizer que as duas estão interligadas. IA e empreendedorismo dá um match muito bacana. Assim. É positivo. Com certeza. Eu com certeza que vivo a inteligência artificial e principalmente quando você percebe como você aplica ela no seu dia a dia e no seu negócio. Mas aí tem um ponto.
como que a gente pode fazer o uso correto dessa IA no nosso negócio? Né? Exato. Até onde que até onde está sendo excessivo? Até Uhum. onde aqui ultrapassou o meu limite, aqui não faz mais Quais são os sentido para mim. limites da Quais são os utilização? limites, né? Exato. Esse é um ponto. Eu costumo trabalhar muito na parte do limite, quando a gente pensa até onde eu estou verificando aquele processo, eu estou analisando ou eu estou simplesmente entregando para a IA fazer. Ou seja, eu estou de fato utilizando ela como uma facilitadora do meu processo ou eu estou utilizando ela como uma funcionária. Então, essas são as duas diferenças aqui que a gente estabeleceu entre um funcionário e um facilitador. O facilitador justamente é para ser aquele intermediário para te facilitar um processo. E não eu entregar tudo para ele, ele faça para mim isso aqui, eu não vou revisar nem aplicar. Quando você comentou ali da parte da empresa, da ética especificamente, o pessoal bate muito na parte da LGPD, dos dados, mas é justamente isso, é você saber exatamente, você fazer um estudo mínimo prévio da tecnologia e você entender como você vai aplicar ela no seu negócio, você saber como ela trabalha. Muitas pessoas, quando fazem isso, olham e se admiram e falam, nossa, eu poderia estar usando isso aqui há tanto tempo, ia estar me facilitando tanto esse processo aqui, esse processo eu poderia ter economizado tempo, economizado dinheiro, especialmente para o empreendedor, por causa dessa facilidade que a IA me traz. E o empreendedor, ele está focado nisso, né? Ele quer redução de gastos, ele quer otimização de tempo, ele quer uma ferramenta mais personalizada para entrega para o seu cliente final. Hoje, a gente costuma dizer, eu quero até te perguntar isso, você acha que a IA ela é uma boa ferramenta para escalabilidade de produto? Com toda certeza, Né? com Por toda conta disso. certeza. São diversos fatores, principalmente na parte de eu poder conhecer o meu cliente através da coleta ali dos dados, os grandes dados, principalmente os softwares hoje coletam milhares de dados por dia. E a gente ter uma ferramenta que sintetiza, né, faz o Big Data ali que a gente tem todo e traz as informações que eu preciso, qual que é o meu público, qual que é as ferramentas que mais funcionam, como eu torno aquela interface melhor para o meu usuário, é essencial para a escalabilidade do meu produto. Só que essa escalabilidade, esse uso da IA, ela não está somente para os grandes negócios, Com para as certeza. grandes empresas. Ela é acessível para as pequenas, para as médias, né? Exatamente. E esse é um diferencial legal dos últimos anos, a acessibilidade que a gente tem a essa concordo tecnologia. plenamente. É que nem eu estava comentando que a gente conseguiu utilizar desde o início do nosso projeto. Então, uma coisa que antes ia ser muito difícil, eu teria que sair perguntando de profissionais direto no psicólogo ou fazer uma pesquisa extensa no Google. Eu consegui facilitar esse processo. Depois, eu consegui identificar, através da disponibilidade do aplicativo e a coleta de informações dele, qual era a melhor interface para o usuário, como ele preferia. E assim eu escalei o meu produto, porque eu adaptei ao que o meu usuário preferia, ao que o meu cliente desejava. E isso não é somente tratando de um produto tecnológico, né? Que às vezes o pessoal pensa que IA só tem que ser alguma coisa de tecnologia, tem que ser um app. Muito pelo contrário, a escalabilidade ela está em todo tipo de negócio. E se você parar um pouco para olhar para as tendências que a gente tem também nessa IA, né? Daqui a 3, 5 anos, como será que vai estar o nosso mercado? Como vai estar esse meio empreendedor, esse meio tecnológico daqui 3 a 5 anos? A gente costuma dizer, a gente esteve em um dos nossos workshops juntos com o Hector. Sim. O Hector falou que nós não estamos mais na era IA. Essa era já está passando. A gente já está mais na parte da IA enquanto realidade virtual, enquanto outros processos que estão mais à frente em nível de tecnologia, né? Exato. E para as empresas, às vezes é essa mudança, né? Essa mudança de cultura, essa mudança de barreira enquanto não é uma ferramenta positiva, não. Ela é uma ferramenta que realmente pode ajudar no seu negócio, pode ajudar no seu canal de venda, pode ajudar na sua análise, na sua manutenção. Um exemplo simples. Hoje a gente vê a inteligência artificial na lavoura. Hoje a gente vê a inteligência artificial em supermercados. Hoje a gente vê a inteligência artificial em estabelecimentos de farmácia. Não é uma realidade tão complexa, né? Ela pode ser por trás complexa, talvez, ali na parte onde vocês entendem mais de desenvolvimento, de programação e tudo mais. Só que na parte de
de atuação, ela entrega. Exatamente isso. Você comentou principalmente da parte de visão de futuro, em 3 a 5 anos. Então, se você imaginar que a gente estava iniciando com o chat GPT, a principal era da inteligência artificial, 3 anos atrás, as tendências para os próximos 3 a 5 anos é uma grande personalização. Então, você vai ter uma IA muito mais capacitada para personalizar, para entender não somente você, mas especialmente o seu cliente, o seu produto, além de uma integração maior. O que eu digo com integração? A IA não estar somente vinculada a tecnologias, mas diversos meios. Então, como você mencionou, farmácia, mercado, todos os segmentos acabam tendo essa passagem, essa virada de chave, esse start para um desenvolvimento mais tecnológico, né? Com Então, certeza. além disso, coisas como na política também se atualizam. Então, ética e a governança, como a gente mencionou também, as leis, como foi criada a LGPD, justamente pelos dados que estavam disponíveis na internet e toda a segurança que a gente precisava neles, a mesma forma vai acabar acontecendo com o uso da inteligência artificial. Vai ter toda uma ética, uma governança, vai ter algo específico gerando isso e gerindo, porque é essencial no futuro e vai ser mais desenvolvido ainda. E hoje nós vemos governanças, nós encontramos ecossistemas, assim mesmo como o nosso, por exemplo, aqui o Iguaçu Valley, que eles trabalham essas temáticas voltando a essas empresas. Então, é necessário, enquanto organização de forma num todo, nós enquanto, seja sociedade, ecossistema de inovação, ou seja, quanto possíveis protagonistas em negócios, é essencial a gente se aproximar dessas realidades voltadas à parte de ferramenta tecnológica, porque ela pode ser uma facilitadora e ela é, mas ela também pode ser falha. E às vezes é por conta disso que surgem, né, essas questões voltadas à parte de legalização, para que você ainda esteja assegurado de alguma forma em relação a essas possíveis falhas, né? Exato. Não necessariamente que ela vai ser o seu ponto-chave de todas as resoluções de problemas. Ah, eu não vendo, então agora eu vou usar a inteligência artificial para vender. Eu não produzo, então agora eu vou usar a inteligência artificial para produzir. Tudo depende do comando que você dá, da ferramenta que você tem, do conhecimento técnico que você tem, né? Qual é a sua posição no mercado, qual é a infraestrutura que você tem, aonde estão os seus limitadores, né? Eu vejo que é essencial, né? Hoje no empreendedorismo, ela é uma ferramenta realmente para ajudar em todas as possíveis mudanças de chave e mudanças de barreira. Perfeito. É uma grande facilitadora, né? Então, o empreendedor, que muitas vezes ainda é relutante ainda, justamente por essa troca de chave, essa virada de chave. Eu gosto muito do exemplo que foi utilizado em um workshop que eu estive presente, que era o da Nokia. A Nokia, o celular tradicional, o Nokia tijolão que o pessoal conhecia, mas foi aquela empresa que você vê um smartphone da Nokia hoje, você não vê. Justamente porque naquela época da transição do celular para o teclado, do teclado para o smartphone, a Nokia foi uma das empresas que ficou relutante em fazer essa troca. Porque ela pensou, não, isso aqui não vai para frente, isso aqui não vai desenvolver, daqui a pouco todo mundo volta para o tradicional que funciona. Então, muitas das vezes, essa virada de chave é um diferencial. A gente não está aqui, eu e a Luma, falando para você, abandona o teu modelo de negócio que você está fazendo agora e coloca aí ali que é sucesso. Mas é justamente fazer um estudo do mercado, novamente, do mercado atual, que hoje em dia é a inteligência artificial. Então, que nem a Luma disse, estudar e ver como a IA poderia estar contribuindo. Não é que ela vai entrar e vai solucionar um problema que você tiver, mas ela pode ser uma porta, pode ser uma ponte para esse meio, para você achar aquele gatilho que faltava, às vezes, para você virar a chave e a sua empresa, às vezes, escalar, que nem a gente estava falando. Isso mesmo, é. E nesse paradigma aí, associado a modelos de negócios que existiam e que não existem mais, todos eles tá atrelado a uma não tendência de mercado. Não se adaptaram, Exato. não se reestruturaram, não ressignificaram aquilo que o mercado começou a exigir, aquilo que o usuário começou a exigir. E hoje, nessa nova geração, a gente vê uma geração conectada. Então, se você olhar, às vezes, para o empreendedor mais jovem, como no seu caso, vocês estão voltados a um modelo de negócio um pouco mais tecnológico.
Com certeza. Mas outras empresas também se Uhum. aproximam, precisam se aproximar para conseguir manter a existência no mercado, né? E eu acho que é essa a tendência dos negócios, essa adaptabilidade às tecnologias. E uma delas, a IA. Perfeito, com certeza. É aquele ponto que a gente volta a bater, a facilitadora do processo, né? É Facilitador. você ter o recurso disponível que você pode estar utilizando. Então, desde o início, quando a gente tem esse ponto da inteligência artificial, é importante a gente aproveitar. Então, é válido você fazer uma pesquisa de mercado para ver até onde vai a aplicabilidade dela nesse meio. Correto? Correto, super correto, concordo Luma, plenamente. agradeço aqui o convite tanto feito para mim quanto feito para você para estar aqui nessa gravação desse e-book. Foi uma experiência incrível. Esperamos ter contribuído bastante com o processo aqui de desenvolvimento do e-book. Fiquem atentos para os próximos capítulos e uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite a todos que estiverem assistindo. Até mais.